Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Desobediência Literária por Ana Mónica e Ana Oliveira. Olá! Olá novamente, sejam bem-vindos ao 20º episódio. 20º episódio. Como assim? Sim. 20 episódios. 20. E hoje, qual é o nosso 20º livro a abordar, Ana Mónica? É Uma Vida à Sua Frente, de Roman Gary. E é um livro muito, muito bonito. Também gostei muito. Não conhecia. Eu também não. Nem a obra, nem o autor. Eu também não. Gostei muito. E achei piada que trouxe... O livro veio até às nossas mãos porque achei imensa piada à capa. A capa. Sim. Achei mesmo muito bonita a tonalidade das duas cores, com o preto no meio, e foi por isso que trouxe o livro. Agora que estás a dizer isso, é que eu estou a reparar no Que é umas desenho. escadas. Sim. Umas escadas, sim. Sim. Curioso. Tem tudo a ver com a história. É a primeira vez que eu estou a reparar nisso, porque tu estás a falar nisso. É uma edição dos livros do Brasil. E foi um livro que me deu muito gosto de ler, porque traz-nos mensagens muito bonitas e muito importantes para o nosso dia-a-dia. Sim, Mais uma vez. no fundo é contada por um menino, não é? Pelo Momo, de supostamente Mohammed. o Mohammed, que era árabe, não sabia bem a sua idade. Sim, não sabia a sua idade, até porque não... Supostamente tinha 10 anos, não era? Supostamente, sim. Depois à frente já contamos a idade que ele tinha. Até porque enquanto ele é pequenino não se interessa muito por saber isso, não é? Mas depois quando começa a perceber, se calhar eu não tenho 10 anos. Se calhar sou um bocadinho mais E quando percebeu realmente a idade que tinha, realmente isto é atitude de menino crescido. Então o Momo é criado pela Madame Rosa. Queres falar da Madame Rosa? Madame Rosa era judia, era uma antiga prostituta. Exatamente. Que tomava conta de meninos. Neste caso eles chamavam-lhe mesmo os filhos de puta. Sim, porque eram os filhos das prostitutas. Enquanto as prostitutas iam defender-se, como ele chamava. Para a ação social, para a assistência social, não lhes tirarem as crianças. Sim. Então as mães, as prostitutas, pagavam a Madame Rosa e ela assumia e tomava conta das crianças num apartamento de Paris. Sim, mas é engraçado porque ela criou aqui uma relação especial com o Momo, sim, que não criou com outras crianças. E é bonito ver esta relação porque acaba por ser uma relação de amor incondicional e de compaixão. Sim. Tanto do Momo pela Madame Rosa como da Madame Rosa pelo Momo. Até porque ela já tinha uma certa idade. Sim, já era bem velhinha. E era muito doente. Sim. E ele próprio começa a perceber que ela precisa de ajuda, eu vou ajudá-la. Ele disponibiliza-se mesmo. Senão o que é que vai ser de mim, não é? Certo. Porque ele era um filho de puta, como outros meninos que estavam lá em casa. Ele não tinha conhecimento também, não tinha conhecimento. E o que é que ia ser deles, não é? Exatamente. Mas é curioso porque estamos a falar de um menino árabe e de uma Madame Rosa judia. Exatamente. Portanto, a diferença aqui, e depois acho isso interessante no livro, que fala aqui da religião, fala também da questão do racismo, também aqui relacionado com a religião. Fala de imigração, sim, um tema tão presente nas nossas vidas neste momento. Sim. E o mais bonito neste livro, o que eu considerei mais bonito, foi o livro ser narrado pelo Momo. Portanto, estamos perante uma narrativa de uma criança. Sim, é ele que conta tudo. Então, vimos a história pela perspectiva dele, aos olhos dele. E, sem dúvida, é muito bonito a perceber-se todos os valores que ele vai encontrando. E a visão dele sobre as coisas, a forma como uma criança vê as coisas. Porque uma criança que foi obrigada a crescer, não é? Sim. Porque logo essa questão da Madame receber por ter lá as crianças não sabem, não é? Pois não. Mas como ele, à medida que ele foi crescendo, começou-se a perceber o quê? Mas ela recebe um vale para cuidar de mim? Sim. E aquilo tudo começa a questionar, mas porque é que eu estou aqui?
da questão dos meus pais, não é? Exatamente. Portanto, aqui a Madame Rosa, como já dissemos, era uma senhora muito doente. No entanto, também não queria ser tratada. Ela não fugia dos médicos, não queria ser hospitalizada e, fundamentalmente, ela não queria depender do sistema. Sim. Então, e era inevitável, era o envelhecimento. Exatamente. Mas algo que também é de valorizar e que até ao fim acontecia era ela continuava a cuidar-se, continuava a maquilhar-se. Sim, o batom vermelho. Sim, sim. Que o mamão até dizia que ela parecia um bagaço. Sim, porque ele até dizia... Gorda, lembras-te? Ele até dizia... É mesmo gorda. Sim, e feia. E feia. Ele dizia, ela é feia. Mas depois dizia, ela é tão bonita. Sim. Lá está, é aquela questão de fazer o outro sentir-se bem. Sim, e não só do sentimento de tornar a pessoa bonita, não é? O coração da pessoa torna a pessoa bonita. Exatamente. Mas por acaso é muito cómico a forma como o Momo descreve aqui passagens do livro. Ainda nesta parte sentimental de que o coração torna as pessoas bonitas, havia um senhor que era o senhor Amil. Sim. Amil, deve ser Amil. Que também era muito amigo do Momo e que ele estava cego. Sim. Ele falava muito com o Momo e há uma parte no livro que o Momo diz: o senhor Amil parecia triste. Era por causa dos seus olhos. É sempre nos olhos que as pessoas estão mais tristes. Portanto, ele era um menino tão pequenino, mas tão sensível e tão... percebia das fragilidades do ser humano. E é muito bonito de se ver, não é? E este senhor Amil era muito... aconselhava muito o Momo. Sim, e participava também na educação do Momo. Sim. Então, aqui podemos sintetizar os temas que principalmente que se salientam no livro. É fundamentalmente o amor incondicional e a compaixão. Sim. A marginalização e a pobreza, porque a gente vê que o Momo foi criado... Acabou por ser criado, ele dormia em casa e isso tudo, mas onde é que ele passava o dia todo? Na rua. Na rua. E acho piada porque ele roubava para chamar a atenção. Por rebeldia, sim. Incrível. Mesmo, e aliás, ele fazia de propósito para ser visto. Sim. Queria mesmo, faz lembrar um pouco as birras das crianças que só para chamarem a atenção. Sim, aliás, ele era uma criança. Uma criança e queria chamar a atenção. E aborda isso mesmo. Só queria que dessem por ele, que estava a fazer um ato que não se deve fazer, não é? E apercebeste que a maior parte destas crianças que a Madame Rosa tomava conta eram de outras nacionalidades. Sim. Portanto, aqui vê-se também muito a parte da imigração e do racismo. Sim, e da forma de tinhas procurar. Crianças senegalesas, tinhas... Visto? Portanto, é um tema também importante. Sim, que é bastante falado nesta obra. Depois eles falavam muito do medo, o Momo também tinha muito medo do que é que podia acontecer à Madame Rosa. E o que é que lhe ia acontecer a ele passada a morte da Madame Rosa, não é? E então, lá está, como todo o livro é falado por ele, é narrado por ele, Sim. Há uma frase que ele diz que é: não é preciso ter razões para ter medo. Sim. Mas depois, há frases muito engraçadas. Ele dizia: não vou lamber o cu à vida para ser feliz. Do género, faça aquilo que uma criança... Supostamente 10 anos. Sim. Já com esta perspectiva. É muito pesado. E a Madame Rosa, lá está. Houve aqui muita coisa da sua educação, da sua infância, que ele não soube, ou que foi... Ocultado, não é? Só mais tarde é que ele soube. E então ele dizia: a Madame Rosa tinha a certeza, não me educava enquanto árabe por prazer. Ela dizia também que para ela não era relevante. Somos todos iguais quando estamos na merda. E é verdade. Yeah. Eu gostei aqui muito desta frase, que é: os pobres têm de aprender a desenrascar-se, senão acabam como pó. Isto porque eu... E tu também, ao ler o livro, deparas-te que os pontos fulcrais em que o livro assenta. Acho que o livro dá voz aos esquecidos. Sim. Da sociedade, aos imigrantes, às prostitutas, às crianças órfãs, aos pobres e aos doentes. Porque aqui o autor faz questão mesmo de falar deste tipo de pessoas, não é?
E depois detalha aqui uma coisa que é a questão dos cuidados de saúde. Sim. Quando a Madame fica num estado já... Numa cadeira de rodas que não conseguia mais agravado, nem não sequer... é? Não se conseguia... Porque ela tinha, penso que fossem mesmo episódios de demência, não é? Porque o Momo não sabia dizer as palavras, os termos médicos. Muito medo que a Madame tinha era que tivesse cancro. O médico disse que ela não tinha cancro. Não ia morrer de cancro, não ia morrer de cancro. E então o Momo era isso que lhe dizia: esteja descansada, porque o médico garantiu que não tem cancro. Sim. E eles ficavam felizes. E nos olhos de uma criança era como se lhe dissesse que a Madame Rosa não estava doente. Sim. Sendo que tinha tantos problemas, não é? Em vários órgãos até, que não interessava. Interessava era que não tinha cancro e não ia morrer. E não era de cancro que ia morrer, sim. Então ele transmitia à Madame Rosa que não estava doente. Era tudo normal. Sim. Porque para ele era tudo normal. E por isso eles abordam aqui nesse aspecto, que é quando ela já não está nas suas capacidades de poder cuidar de si, nem tinha uma pessoa para poder cuidar dela, não é? Porque estamos a falar de uma criança menor. Várias crianças que que tinha a cargo dela, sim. Há aqui um médico que lhe diz: ela tem que ser hospitalizada para lhe darem mais tempo de vida, para a cuidarem. Quando as pessoas são hospitalizadas, o que eles diziam era: nós vamos fazer tudo para ela continuar cá o mais tempo possível. Exatamente, e para lhe dar uma vida minimamente confortável. E o médico dizia-lhe: ela vai ter momentos cada vez mais que vai ser um vegetal. Sim. Que vai ser um vegetal. E então, o que é que o Momo fez com os seus amigos, com os seus vizinhos? Passaram a ter atividades no quarto da Madame, atividades de música, atividades... E aquelas rezas africanas. As rezas, tudo e mais alguma coisa. Que era, na ótica deles, sim, essas rezas iam curar o problema que ela tinha. Sim. A senhora estava empalamada de todo. Sim. No entanto, ali com as rezas... Porque ela tinha momentos lúcidos, pouco já, mas a maior parte estava como se estivesse desligada. E ele começou a saber ver todos os dias de manhã, ali com o espelho junto ao nariz, para ver se ficava branco, como ele dizia. Sim. Será que o espelho fica branco? É sinal de que ainda aqui está. E eu achei muita graça a essas dicas, porque o médico disse-lhe: pega nela, ajuda a caminhar pelo quarto, para ela se exercitar, para não estar parada, para não perder habilidades. Sim, para o sangue circular. Não é habilidades, é faculdades. E então achei super engraçado quando ele e esses seus amigos agarravam nela num lençol e a punham a baloiçar. Tanto que iam fazendo aquilo, até que um dia o médico entra e vê aquele aparato. E o Momo levou muito na cabeça, porque quando eu te disse que era para a exercitar, não era para a pôr aqui aos anões. E ele, coitadinho, ele só queria ajudá-la. Mas certo é que eu acho que ele estava a resultar de alguma forma, porque ela estava ativa, não é? Estava expedita. É um livro que é narrado com realismo, mas que não esquece a humanidade. Sim. E agora, relativamente à identidade de Momo, vamos desvendar aqui. O que é que se passa? Ou achas que estamos a desvendar demais? É melhor não é? Não, pronto. Mas acho que podemos dizer que acaba por aparecer o pai. O pai, sim, que diz o que é que realmente aconteceu à mãe, porque é que ele também esteve afastado tanto tempo. Certo. E o Momo, como menino crescido, porque afinal fica a perceber que não tinha à volta de 10 anos, mas sim tinha 14 anos. Que realmente se chamava Momo, portanto isso era verdade. Não é? Sim. Portanto, e acabou por aceitar. Ficou ali um bocadinho magoado. Valorizou tudo o que a Madame fez por ele, porque no fundo era como se fosse a sua mãe, não é? Era a sua mãe. Era a sua mãe, sim. Foi com ela que... Foi ela que o criou, não é? Desde bebê. Sim. Há aqui uma frase que é: eu nunca soube ao certo quem era e ninguém se importou com isso. Esta frase até quando li isto até me deu o coração. Sim. Porque ele no fundo era só uma criança. Uhum. E depois eles tinham muitos amigos, vizinhos que ajudavam. Sim, eles eram uma comunidade, basicamente. Mas era ele que estava ali a pegar, a limpar, a fazer os cuidados de higiene. A responsabilidade do tratamento da Madame Rosa era do Momo. Sim, de uma pessoa idosa, e sendo que quando estamos a falar de uma pessoa doente, estivesse nos seus momentos lúcidos ou dementes, torna-se um peso morto, não é? Chamado peso morto,
para uma criança, e lidar com isto. Sim. Lidar com isto. Dava-lhe banho, agarrava nela, dava-lhe comida. Basicamente ele era o cuidador dela. Sim. Como é que podemos ter uma criança Sim. a cuidar? Eu acho que é mesmo retribuir, eu acho que é mesmo sentir, retribuir aquilo que sentiu. Sim. A obrigação de ter que fazer o mesmo que ela lhe fez a ele. Tanto que há uma parte no livro que explica, que reflete isso mesmo, que é, numa pessoa, os pedaços mais importantes são o coração e a cabeça, e é por eles que se paga mais. É verdade. Se o coração para, já não podemos continuar como dantes. E, se a cabeça se solta do resto e já não regula bem, a pessoa perde os seus atributos e já não aproveita a vida. Acho que para viver é preciso começar muito cedo, porque depois perde-se todo o valor e ninguém nos poupa. É verdade. Foi assim a vida do mundo. É verdade. Olha, é uma história de resiliência e de esperança. É bonita. Porque apesar das dificuldades, o Momo demonstra uma maturidade e muita sabedoria. Porque mais para o final do livro, acho que acaba por surpreender também de forma positiva, porque ele não desiste e a ação que uma criança tem perante esta circunstância é encantador. O Momo era encantador. Sim, era mesmo. Ele representa a força de uma criança no meio do caos. Sim. Tanto que o livro chama-se Uma Vida à Sua Frente. Exatamente. Ele tinha uma vida à sua frente. E o que ele queria, naquele milésimo de segundo, era estar ao lado da Madame. Certo. Sim. E não ficamos. O livro não nos dá a informação do que acontece ao Momo, pois não? Sim. Ficamos sempre a pensar o que é que aconteceu ao Momo. Sim. E por acaso fiquei a pensar nisso. Mas o título pode-nos sugerir que ele teve uma bela vida a partir. Uma vida à sua frente. E teve. Vamos pensar que sim. Uma curiosidade. Sim. O autor, o Roman Gary, quando lançou esta obra, lançou em forma de pseudónimo. Sim. E com o nome de Émile Ajar. Isto em 1975. 75. É a primeira vez que foi lançado. 75, sim. Tanto que ele suicidou-se pouco depois, em 1980. E, curiosamente, cerca de um ano depois da sua ex-mulher se suicidar também. E se formos olhar para o livro, para a parte final, sim. E já parece que há aqui umas semelhanças, não é? Sim, já se sente que vai acontecer alguma coisa, não é? E é curioso que este autor, ele combateu através das forças francesas, combateu em Londres em 1940, e um combatente passa assim por situações... Stress pós-traumático. Muito duras, não é? Mas devia ter vários traumas. Olha, acho que o Momo soube tão bem dar a volta a tudo. Sim. Lutou até ao final para a Madame não ser hospitalizada. Enganou o médico. Ele próprio se achava, estou com atitudes mesmo de menino crescido, de 14 anos. Como se dos 10 aos 14. Sim, faz diferença. Faz diferença, mas ele achando que tinha 10 e afinal já tinha 14 era mais 4 anos. Era quase um adulto. Há uma parte também que eu gostei, que ele fala dos vizinhos. O livro também tem um certo humor escrito. Sim, o livro tem bastantes momentos cómicos. Ele, a narrar a história, ele é tão inocente. É inocência, isso mesmo, é inocência. Que acaba por fazer observações que uma pessoa acaba a rir. Puras, sim. Inocentes, sim. Houve uma parte que ele fala está a falar dos vizinhos que também ajudavam. Havia a Madame Lola. Sim, que era também uma pessoa muito assídua na vida deles. Sim. E quando a Madame Rosa adoeceu, quando ficou mesmo mal, era a Madame Lola que se desdobrava e ajudava o Momo, ajudava a Madame Rosa, fazia a profissão dela, que era prostituta, mas não os deixou desamparados. E que foi campeão de boxe, não foi? Foi. Madame Lola. A Madame Lola era transexual, não era? Sim. E então houve uma parte que ele está a falar da Madame Lola, portanto, quando fala que os vizinhos ajudavam. E ele faz umas observações muito cómicas relativas à Madame Lola. Sim, e uma delas... Aliás, o Momo tinha muito orgulho nela precisamente por isso, porque era uma pessoa muito trabalhadora, muito corajosa. Muito honesta. De muitas forças, agarrava-se a tudo, fazia tudo e ajudava muito. Sempre, sempre, sempre. E então ele estava a falar dela, a dizer que só tinha
35 anos, ainda teria muito sucesso pela frente, e depois diz: trazia-nos chocolate, salmão fumado e champanhe, porque era caro, e é por isso que as pessoas que se defendem com o cu nunca põem dinheiro de lado. Do género, vivem bem, não poupam dinheiro, não é? Pois não. Gostei muito deste livro. Foi mais um livro belo, com alguma dureza também. Muito bonito, muito bonito. E é incrível como é que um livro que tu não sabes o que é que vem ali, pegas... Não conhecia o autor, não conhecia o nome, ok, foste tu que sugeriste, como todas as outras. Não, estou a brincar. Isto não é verdade, hein? Não é mesmo. Somos as duas que fazemos. Mas é incrível, as obras em si são muito uma surpresa, não é? Ou então nós ouvimos falar bem de um autor e quero ler. Neste caso, não foi porque assim. ele era completamente desconhecido para ti e para mim. Eu vi-o na prateleira de uma livraria. Sim. E gostei da capa. Uma livraria de bairro, não é? Certo. Importa dizer. Sim. Porque se vou dar dinheiro, se vou gastar dinheiro, que seja alguém que eu conheça e que possa ajudar essa pessoa. E também por vezes tem valores acessíveis. Sim, tem valores acessíveis e que tem a casa aberta há muitos anos e que também merece ser valorizada. Sim. E se tu vais ajudar quem? Eu não dou prioridade às grandes marcas. Sim, eu também valorizo isso. Se puder comprar numa loja de rua, não é? Ou do meu bairro. E esta senhora, se não tiver o livro em loja, ela disponibiliza-se logo a encomendar e a procurar. Sim. Só mesmo em último recurso, quando sei que ela não consegue mesmo encontrar, ou quando eu não pretendo gastar tanto dinheiro em livros e prefiro optar pelos de segunda mão, é que não compro lá. O resto... Até porque tu vais a uma loja de centro comercial, pronto, onde há aquelas marcas, precisamos dizer marcas, porque para mim são marcas, e nem sempre tu encontras os livros que queres. Não, cada vez menos. O que colocam é o que mais vende. Tens logo à entrada. Sim. Os livros vendidos, mais vendidos da semana. Essa livraria de bairro, podemos chamar livraria de rua, é interessante, porque além de ter um bocadinho de tudo, olha, tem este, não, mas eu mando-te vir, ou vou ver se consigo. Sim. Isso é impecável. Isso é impecável. Sim. Portanto, boas vizinhanças, bons bairros. Bons bairros, exatamente. E boas assim é papelaria, livraria, não é? Papelaria, livraria, certo, ainda vende jornais, revistas, tem imensa coisa. E realmente sinto-me sempre muito bem, porque sinto que a estou a ajudar. Muito bom. E isso também conta, não é? Conta. Por exemplo, os livros mais recentes que temos abordado têm vindo de lá. Sim. Alguns vêm de outros sítios, mas... Sim, eu acho que normalmente até vamos falando de onde é que eles vêm. Sim. Pelo menos aqueles ou que já fomos requisitar ou que já requisitamos, compramos em segunda mão. Continuamos. Nós compramos muito em segunda mão. Sim. Mas também compramos muito em primeira. Sim. Nós colecionamos livros, basicamente. Pois. Cada vez mais. Sim. Hajam prateleiras. Sim, estantes e muita arrumação. E por falar nisso, esta semana sai a nossa primeira remessa das tote bags. Exatamente, e já temos os marcadores disponíveis para vocês comprarem. Os marcadores da Desobediência Literária, que têm... É uma edição especial também, porque tem uma frase do autor que nós entrevistámos. De João Porfírio, que entrevistámos no episódio Desaparecer em Puget Sound. Sim. Já temos disponíveis. Mandem mensagem no Instagram. Podem encomendar os vossos. Mandem mensagem, peçam os marcadores, encomendem os sacos. Sim, os sacos de pano, dito em português de Portugal. Jeito agora para o verão, para irem para a piscina, para irem para a praia, para irem dar uma caminhada, para irem trabalhar. Eu uso o meu... o ano inteiro. Sim, é como eu uso o meu... O ano inteiro. O ano inteiro. Seja inverno, seja verão. Até porque dá para pôr lá tudo. Serve de carteira, podes pôr lá compras ao mesmo tempo. Podes pôr os livros. Tudo. Quando andas com os livros que ainda estão carregados, assim vai para o tote bag, para o saco de pano. Tudo. É maravilhoso. Sim. Porquê é que chamam tote bag se é um saco de pano? Porque estamos a falar de um nome... Ok, isto agora é outro assunto, mas se reparares, há pessoas que usam muito. Por exemplo, vou-te dar feedback. Não é feedback, vou-te dar a minha opinião. Sim, os estrangeirismos. Isto na app. É os estrangeirismos. Não é na app, é na aplicação. Sim. E nós costumamos perpetuar ainda mais. Sim. Mas mesmo assim há pessoas que são demais. Qualquer coisa e estão a colocar expressões em inglês no meio de uma frase em português, que fica terrível. Sim. Mas temos que preservar a nossa língua, não é? Sim. Para mais estamos a falar de letras, de literatura, de livros.
Já agora, por falar em estrangeirismo e em idiomas e em livros, lembram-se neste caso de falarmos do livro do estrangeiro, de Albert Camus? Sim. Uma seguidora nossa encontrou a edição em francês, porque ela está em França, e portanto já está a ler o livro em francês. Estamos a chegar muito bom. Muito longe. E era uma pessoa que supostamente não lia. Sim, uma pessoa que não lia, tanto que eu já lhe tinha oferecido livros, e que não se interessava, Pronto, nem todos nós temos os mesmos interesses, não é? As mesmas distrações. Pronto, também é uma forma dela exercitar o francês. Exatamente. O francês. Vai exercitar a língua francesa e acaba por seguir... E por ler a história, porque ela adorou a história. A nossa sugestão. Sim. E é bonito quando vês que partilhas livros, não é? Partilhas a opinião do livro que representou para nós e depois tens alguém que despertou a curiosidade e que quer ler aquilo que nós sugerimos. E isso é incrível. Sim. Isso e os feedbacks que temos recebido. As opiniões que temos recebido. É tudo incrível. Vocês são incríveis. E por isso relembramos que está a decorrer o giveaway. Exatamente, com um livro. Como é que se chama o livro? A biografia A Desobediente, da Maria Teresa Horta. Para quem ainda não acompanhou, ou para quem está a ouvir este episódio sem ter ouvido os outros, ouvir este episódio Sim, solto. convém dizer, não é? Depende, caso ouçam mais tarde, que é até o dia 22 o que está a decorrer o giveaway. Portanto, vão lá ver ao Instagram, partilhem, identificam os amigos e habilitam-se a ganhar a biografia da Maria Teresa Horta. Porquê? Este livro? Porque nós somos as desobedientes. E porque ela foi a nossa inspiração para o nome do podcast. Tanto que foi logo o primeiro episódio, foi sobre o seu livro. Exatamente. E achámos que fazia todo o sentido sortear esse livro. E compensar-vos. Continuem a acompanhar-nos. No Instagram. No Spotify. No Apple Podcast. No YouTube. E encontramos-nos na próxima semana. Obrigada. Beijinhos. E ele disse que é que ele roubou e que atirou. Chegou. O que é que ele atirou depois? Não foi no café. Tá. Sim. De bater o recorde. Qual é que era a expressão que ele dizia? O doutor, o médico. Parece que estamos a falar baixinho ou não? Parece. A pegar. Já disse esta frase: não vou lamber o que há à vida para ser feliz. Já. Sim. Ok. Vamos parar, porque já estamos a encher chouriços. Não é? Sim, estamos a encher e o episódio já vai longo. Já é tarde. Já estamos completamente devagar. Parou.